Boa noite. Nós damos graças ao nosso Deus quando mais uma vez nós podemos estar reunidos desta forma para lermos a sua palavra e também contemplarmos algumas verdades. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus capítulo 9 e o verso 27. Hebreus capítulo 9, o verso 27. Eu gostaria de extrair do texto aqui. Nós não vamos considerar o texto em si, mas vamos tirar apenas duas verdades, e essas duas verdades elas serão aquilo que nós vamos meditar durante alguns instantes. Hebreus capítulo 9, 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O verso, na verdade, ele será tirado do contexto para a gente apenas considerar duas verdades que contém no verso. A primeira verdade é a morte. Ele disse: aos homens está ordenado morrer uma só vez. A segunda verdade que nós vamos tirar do texto ele diz, vindo depois disso, o juízo. Então eu gostaria que nós, durante alguns instantes, nós pudéssemos considerar essas duas verdades. Primeiro, a verdade da morte. E a segunda, a verdade do juízo de Deus. Agora, quando nós pensamos na morte, o homem, ele não foi criado para morrer. Deus fez o homem, o profeta Isaías diz que ele criou o homem para a sua glória. O propósito de Deus era que através do homem ele pudesse ser glorificado. Mas, lá bem no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, Deus já deu ao homem uma ordem, ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus ali, ele deixou claro que, se o homem desobedecesse, a consequência seria a morte. É verdade que, a princípio, ele falava de uma morte espiritual. Ele disse, no dia que dela comeres, certamente morrerás. E como consequência da morte espiritual, o homem passaria também a ficar sentenciado à morte física. E quando nós chegamos em capítulo 5, nós vemos sobre a morte. Mas o homem também, ele ficaria sentenciado a uma morte eterna ou separação eterna da presença de Deus. Caso ele não alcançasse a salvação no período do nascimento até o período da sua morte. Ele então estaria sentenciado à morte eterna ou separação eterna da presença de Deus. Agora, quando nós pensamos aqui, o texto diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, o homem, ele já nasce e ele já tem esta sentença de morte sobre si. Lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 19, logo após a entrada do pecado no mundo, Deus disse a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui, Deus já estava falando com Adão sobre o resultado do pecado, sobre o resultado da desobediência. Deus já estava fazendo um anúncio para Adão: olha, você vai no suor do seu rosto comer o seu pão, até que você torne a terra. Deus já estava dizendo: olha, você vai experimentar a morte. E quando nós olhamos
por exemplo, Eclesiastes capítulo 3 e verso 20 diz: todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Agora, quando nós falamos de morte, a morte, ela não é uma cessação de existência, a morte não é o fim, a morte, ela é simplesmente a passagem desta vida para a eternidade. Agora, a própria Bíblia apresenta dois lugares para a eternidade. Ela apresenta o céu e o inferno. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas capítulo 16, verso 22 e 23, diz: morreu o mendigo, ou morreu o rico e foi sepultado. Morreu também o mendigo. O que aconteceu com os dois? Os dois morreram. Mas no verso 23 disse: no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o texto de Lucas 16 mostra duas pessoas que viveram, duas pessoas que morreram, e essas duas pessoas, elas estavam em dois destinos completamente diferentes, mas era o destino que eles haviam escolhido enquanto eles estavam vivos. Então a Bíblia apresenta que existe dois destinos. E sabe, quando nós paramos e pensamos na morte, ninguém gosta de pensar na morte, embora seja um fato que está diante de cada um de nós, mas nós não gostamos de pensar, nós não gostamos de falar sobre a morte, é algo que assusta o ser humano. Mas não existe nada que é mais real do que a morte. Hoje de manhã eu entrei em um site, ele é estatística, eu esqueci a expressão. É uma estatística que está acontecendo. E nesse site, ele mostra a estatística em tempo real. Ele mostra o número de pessoas que está nascendo e morrendo a cada ano e a cada dia. E sabe, é assustador. É basicamente como você olhar o impostômetro que tem em São Paulo. Você não consegue acompanhar a velocidade dos últimos números que vai mudando, à medida que as pessoas vão morrendo. E sabe, é assustador quando você olha isso. Você imagina que num dia milhares e milhares de pessoas estão sendo ceifadas pela morte. Agora, morrer não é o problema. O problema é qual é a sua condição espiritual ao ser ceifado pela morte. A própria palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus disse que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas por que isso? É exatamente porque a morte de um ímpio, ele fecha os olhos aqui e ele abre os olhos na eternidade, no inferno. Enquanto que um santo, ao fechar os olhos aqui, ele abre os olhos na presença de Deus, no seio de Abraão, no paraíso. Por isso é precioso aos olhos do Senhor a morte
dos seus santos. Sabe, a morte é uma realidade que está diante de cada um de nós. A pergunta é: dentro desses milhares e milhares e milhares de pessoas que morreram nesse dia, nós poderíamos estar também fazendo parte dessa estatística. E a pergunta é: qual era a nossa condição no momento de ser ceifado pela morte? A morte é certa. A pergunta é: qual é a nossa condição ao ser ceifado pela morte? Agora, quando nós olhávamos para aqueles números mudando consequentemente, numa velocidade tremenda, sabe o que vem à mente? Desse número de pessoas que estão sendo ceifados pela morte, a maioria dessas pessoas estão sendo ceifados pela morte, estão fechando os olhos aqui, estão abrindo os olhos no inferno, estão abrindo os olhos separados da presença de Deus. E a pergunta é: o que eu e o que você estamos fazendo para que pessoas possam abrir os seus olhos, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, para que não possam fechar os seus olhos e se deparar numa separação eterna, banidos da presença de Deus? Se Deus nos salvou, Deus não nos salvou simplesmente para colocar aqui, para vivermos a nossa vida de qualquer maneira, fazendo aquilo que agrada a nós mesmos. Não. Se Deus nos salvou e nos colocou aqui, Deus quer que nós sejamos atalaias para avisar aqueles que estão caminhando a passos largos para esse abismo, para uma separação eterna da presença de Deus. Irmãos, nós estamos preocupados com tantas coisas, mas tão pouco preocupados em levar a mensagem do Evangelho para aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. A igreja não foi colocada no mundo com outra finalidade a não ser anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão principal pela qual nós fomos colocados aqui. O Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Nós somos responsáveis em sermos testemunhas fiéis. Primeiro, mostrando, através das nossas vidas, que existe uma salvação. E em segundo lugar, mostrando com as nossas palavras que existe salvação. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis capítulo 5, olha a realidade da morte. Gênesis capítulo 5 e o verso 5, foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Verso 8, foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. Verso 11, foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. Verso 14, foram todos os dias de Cainã, 910 anos e morreu. Verso 17, e foram todos os dias de Maalalel, 895 anos e morreu. Verso 20, foram todos os dias de Jered, 962 anos e morreu. Verso 27, foram todos os dias de Metusalém, 969 anos e morreu. Verso 31, foram todos os dias de Lameque, 777 anos e morreu. O que é que nós vemos aqui?
8 vezes aparece essa descrição. Foram tantos os dias de tal pessoa e morreu. Um capítulo muito triste, porque esse capítulo mostra a realidade da morte. E quando nós olhamos através das Escrituras, nós vamos vendo Abraão viveu, morreu. Sara viveu e morreu. Isaac viveu e morreu. Raquel, Rebeca, Jacó, Esaú. E nós vamos onde estão essas pessoas da história bíblica. Todos eles viveram, mas todos eles morreram, com exceção de Enoque e de Elias, que foram levados para a presença de Deus, mas eles experimentaram a morte. Mas aí nós trazemos para mais perto de nós. Quem de nós podemos olhar para a história dos nossos pais e não depararmos com a morte? Estávamos conversando durante esse final de semana da família do meu pai, não tem nenhum aqui, já foram todos. Da família da minha mãe, 2 pessoas. Normalmente famílias enormes, já foram todos. A geração de cima, ela já foi apanhada pela morte. E agora está começando as outras gerações, também sendo apanhadas pela morte. Qual que é o objetivo de nós falarmos sobre a realidade da morte? Nós precisamos de atentar para isso. Por quê? Porque a morte é real. Nós precisamos de vivermos o dia de hoje, certos de que a qualquer momento nós podemos ser apanhados pela morte. Não vale a pena nós vivermos uma vida aqui, simplesmente para satisfazer o nosso ego. Nós precisamos de viver a vida aqui, mas nós precisamos de ter consciência que a qualquer momento nós estamos sendo ceifados pela morte. E a pergunta que nós precisamos de fazer é: se eu fosse ceifado pela morte, nesse momento, onde eu estaria? Agora, quando nós pensamos na realidade da morte, o escritor aos Hebreus diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. A morte é real. Mas quando nós pensamos na realidade da morte, nós precisamos de pensar que após a morte tem o juízo de Deus. Por que será que o homem teme a morte? Eu temo a morte porque é o desconhecido? Sim. Eu temo a morte porque eu não sei o que vai acontecer depois? Sim. Mas eu creio que o que o homem mais teme é exatamente porque após a morte vem o juízo de Deus. Sabe? Podemos viver de qualquer maneira. Nós temos livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos escolher viver da maneira que nós quisermos. Olhamos, por exemplo, para o povo antediluviano. Eles fizeram as suas escolhas e viveram daquela maneira. O povo que viveu no período de Sodoma, eles fizeram as suas escolhas, eles viveram daquela maneira. E sabe, Deus deixa o homem viver da maneira como o homem quer. E sabe, nós podemos, como salvos também, viver da maneira que nós quisermos. E como não salvo também. Nós não somos obrigados. Por outro lado, nós somos responsáveis pela maneira que nós estamos vivendo. Agora,
após nós pensarmos na realidade da morte, nós pensamos também na realidade do julgamento. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo ele diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós não precisamos de questionar a realidade do pecado, porque o pecado, a morte é consequência do pecado. Enquanto houver hospitais, é porque existem pessoas doentes. Enquanto houver cemitérios, é porque existem pessoas que estão morrendo. E isso é a consequência, é o resultado do pecado. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte. E esta passou a todos os homens. Ou seja, todos nós somos pecadores e todos nós estamos sentenciados à morte. Mas em Eclesiastes capítulo 7, verso 2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque ali está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Parece que Salomão, ao escrever isso, ele estava louco, dizendo que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Mas ele diz: ali está o fim de todos. E cada um aplica isso ao seu coração. Sabe, quando nós estamos numa festa, a coisa que nós nem lembramos é da morte. Mas quando nós estamos diante de um funeral, nós paramos e nós pensamos: poderia ser eu. E eu creio que esse é o momento de reflexão, onde nós podemos nos perguntar: e se fosse eu? Onde eu estaria? Agora, sabe, quando nós pensamos na realidade da morte, e nós pensamos que após a morte vem o juízo de Deus, eu quero que nós paremos por alguns instantes e pensemos um pouquinho sobre esse juízo. Porque quando a Bíblia fala de juízo, ela fala de vários julgamentos. Mas eu quero focar um pouquinho em dois grandes julgamentos. O primeiro se encontra em 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 10, que disse, 2 Coríntios 5 e 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse julgamento, diante do tribunal de Cristo, ele é o julgamento para aqueles que já foram salvos. Não é um julgamento para decidir se serão ou não salvos, mas é um julgamento para avaliar a vida do salvo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos
pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse julgamento, ele não é um julgamento para decidir se serão salvos ou não. Esse julgamento é simplesmente para dar a sentença de condenação eterna. Todos aqueles que passarem pela terra e que forem ceifados pela morte, um dia hão de comparecer, não sendo salvo, perante esse trono chamado grande trono branco. E ali Deus vai julgar com justiça. Deus vai abrir-se livros, Deus vai abrir o livro da vida, e serão julgados um por um, segundo as suas obras. O homem não é salvo pelas obras, mas ele será condenado, baseado nas suas obras. Oportunidades perdidas, pecados cometidos, rejeição à palavra de Deus. Parece que Deus está indiferente com o que está acontecendo no mundo. Nós olhamos para a sociedade, parece que Deus está alheio a tudo o que está acontecendo. Da mesma forma como no período antediluviano, o pecado se multiplicou sobre a terra e o homem estava vivendo segundo o seu próprio coração. E parece que Deus estava indiferente a tudo o que estava acontecendo. Mas chegou o momento que Deus colocou em ação o seu juízo. E as pessoas que foram apanhadas pelo juízo de Deus pereceram pelas águas do dilúvio. Chegamos em Sodoma e mais uma vez nós vemos a manifestação da ira de Deus contra o pecado. E agora o homem está vivendo, e mais uma vez o homem vivendo como se Deus estivesse alheio a tudo o que está acontecendo. Por que será que o homem peca? Por que será que o homem é indiferente com respeito às coisas de Deus e vive de qualquer maneira? E parece que Deus não está nem preocupado com o que está acontecendo com o ser humano. Não, não é verdade. É porque não chegou o momento de Deus agir. Mas vai chegar o momento que Deus vai agir. Deus vai julgar o mundo. Julgamento dos salvos e julgamento dos perdidos. Em Atos capítulo 17, versos 30 e 31 diz: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, o tempo que o homem viveu sem conhecer o plano de Deus para a salvação. Mas ele anuncia agora a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Por quê? Porque já está determinado o dia que com justiça vai julgar o mundo. Sabe? Concorde ou não, queira ou não, aceite ou não, vai chegar o momento quando Deus vai levar o homem a juízo.
Ele determinou um dia, quando com justiça há de julgar o mundo. Sabe? Para aqueles que não são salvos, ele anuncia a todo homem e em todo lugar que se arrependa. Mas e para nós que somos salvos, quantas vezes, mesmo professando uma fé em Cristo, vivemos muito aquém daquilo que é a vontade do Senhor? Ao invés de colocarmos a vontade de Deus como prioridade nas nossas vidas, vivermos e fazermos aquilo que é a vontade dEle, nós colocamos as nossas vontades primeiro. Irmão, se nós colocássemos as nossas vidas dentro da vontade de Deus, muita coisa seria diferente. Sabe por que a igreja não impacta o mundo mais? Porque o propósito da igreja é muito mais de fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. O propósito da igreja é muito mais de se gloriar do que de esconder atrás da cruz de Cristo. Nós precisamos hoje de Joãos que esconde atrás a mensagem da cruz e diga, importa é que ele cresça e que eu diminua. Sabe qual é o propósito da maioria dos cristãos hoje? Exaltar-se a si mesmo, glorificar-se a si mesmo, receber aplausos dos homens, quando o nosso objetivo aqui devia ser anunciar a mensagem do Evangelho, levar o pecador a sentir que ele está a um passo da perdição. Nossa vaidade, nosso orgulho, nosso interesse de satisfazer o nosso próprio ego, não tem permitido que a glória de Deus se manifeste. A mensagem do Evangelho não impacta mais, porque nós não vivemos ela no nosso dia a dia. Nós professamos amor e não mostramos amor. Nós professamos humildade e não mostramos humildade. Nós professamos que servimos a Deus, mas estamos muito aquém de sermos servos. E quando essa mensagem ela é proclamada e ela não é vivida, ela não impacta. As pessoas entram no nosso meio e dizem, mas eu não estou vendo esse amor pregado, sendo vivenciado nesse convívio cristão. Para aqueles que não são salvos, a mensagem é de arrependimento. Mas para nós que somos salvos, a mensagem é a mesma. Quantas vezes nós precisamos de nos converter do nosso orgulho, do nosso ego, abrirmos mão das nossas vontades e colocarmos a vontade de Deus como prioridade nas nossas vidas. Hebreus capítulo 4, verso 13, disse, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Duas verdades. A primeira é, não há criatura encoberta diante dele. E a segunda é, vamos ter que prestar conta. Sabe quando nós vamos no médico? Talvez estamos com uma dor e o médico tira um raio-x e aquele papel um pouco escuro e ele é colocado diante de uma luz e aquilo, ele mostra o que está dentro de nós. Irmãos, se nós nos colocarmos diante do raio-x de Deus, o que será que vai aparecer? Será que, de fato, nós estamos sendo sinceros diante dele?
Será que aquilo que nós fazemos para Ele é algo sincero? Ou será que tem muita cera? Ao passar pela luz do juízo de Deus, vai derreter e Ele vai ver a realidade daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Então, a primeira verdade é que não há criatura encoberta diante dEle. Para aqueles que não são salvos, Deus conhece o seu coração. Deus sabe sua realidade. Sabe, nós estamos vivendo dias que pessoas professam uma fé em Cristo, mas sabe, é uma profissão tão vazia que não mostra a realidade. Nós podemos enganar a todo mundo, mas Deus não. Deus não. Ele sabe o que realmente é de real. Mas nós que somos salvos também temos que ter a mesma preocupação, porque não há nada encoberto diante dele. Sabe, eu posso avaliar uma atitude baseada naquilo que eu vejo. Mas eu vejo apenas aquilo que meus olhos míopes conseguem ver. Deus não. Deus, Ele penetra, Ele esquadrinha os corações. Ele sabe quais são as motivações. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Os não salvos terão que prestar conta diante do trono branco. E os salvos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo para também prestarem conta da sua vida. Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Parece que ele está aconselhando, mas não é. Ele está dizendo, olha, você pode fazer aquilo que você quiser. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Pode caminhar do jeito que você quiser. Fique sabendo de uma verdade. Por todas estas coisas, Deus te trará a juízo. O homem tem liberdade para viver, escolher, traçar os seus caminhos. Mas o homem vai ter que comparecer perante Deus e prestar conta da sua vida. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, Paulo defendendo o seu apostolado, ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Eu creio que isso aplica muito mais a nós que somos salvos. Quando Ele há de trazer à luz as coisas ocultas das trevas. E quando Ele vai manifestar os desígnios dos nossos corações. E então cada um há de receber de Deus o que deve receber. Quando nós pensamos na realidade da morte, talvez nós de maneira orgulhosa, nós batemos no peito e dizemos, não, eu estou preparado para a morte. A pergunta que eu vou fazer, leva ela para a sua casa, de fato nós estamos preparados para a morte? Será? O apóstolo João diz, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados. Irmãos, será que nós de fato estamos preparados para comparecer perante o tribunal de Cristo? Quando Ele há de avaliar a nossa vida, quando Ele há de avaliar as nossas atitudes, as nossas ações,
Deus vai avaliar as nossas vidas, mas Ele vai avaliar as nossas obras, aquilo que nós temos feito e aquilo que não temos feito. Mas Ele vai avaliar também o que estava por trás, quais eram as motivações que nos levaram a fazer algo. Será? Eu vou ser sincero comigo mesmo. Eu não estou preparado para enfrentar a morte. Não em questão de salvação. Mas eu não estou preparado para comparecer perante o tribunal de Cristo. Sabe por quê? Eu não tenho feito o que Deus pediu que eu fizesse. E muitas vezes o que eu tenho feito não tem sido como Deus quer que seja feito. Quantas vezes eu tenho negligenciado fazer a obra de Deus? Quantas vezes eu tenho mudado de prioridades? Eu tenho colocado outras coisas em primeiro lugar e colocado as coisas de Deus depois. Pensa nisso. Se acontecer o arrebatamento, todos aqueles que já se arrependeram, já confiaram em Cristo como um Salvador, vão subir para a presença de Deus, mas terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. E a pergunta é: você está preparada para enfrentar o tribunal de Cristo? Quando ali vai ser avaliado não somente o que nós fizemos, mas por que nós fizemos, baseado em que nós fizemos. Quais eram as motivações que estavam por trás daquilo que nós fizemos? Irmãos, eu creio que se cada um de nós parar com sinceridade diante dessas verdades da palavra de Deus, nós vamos chegar a uma conclusão. Há muita coisa que precisa ser corrigida nas nossas vidas, antes de nós sermos ceifados pela morte. Que cada um de nós, ao voltar para as nossas casas, nos coloquemos na presença de Deus e façamos uma reflexão. Que nós permitamos que Deus mude as nossas vidas, que Deus mude nossas ações, e que Deus nos faça servos mais fiéis, para que tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.